E aí galera, aqui é o Júlio. Hoje eu vou contar um pouco da minha história, como foi minha rotina, o que eu fiz para conseguir passar na série de primeira e com pouquíssimo tempo de estudo. Antes eu vou resumir um pouco aqui a minha história. Eu sou jovem aprendiz numa instituição financeira muito grande aqui no Brasil e eu estava procurando, né, uma forma de conseguir aquela efetivação, nosso sonho, quanto jovem aprendiz, estagiários, né, conseguir essa efetivação. E a minha área de estudo na graduação é totalmente divergente do que eu atuo aqui nesse mercado financeiro. Então eu decidi fazer alguma certificação financeira, né, começar a estudar para tirar alguma certificação. Eu estava focado muito na CPA 20. Porém, eu comecei a ter, através de um processo de mentoria dentro dessa empresa, né, da instituição, eu comecei a ver a CEA, comecei a ser direcionado para estudar a CEA, e eu falei, eu vou fazer a CEA. Isso foi basicamente ali no final de setembro que eu fui direcionado, né, para realmente fazer o estudo, fazer a CEA, tirar a CEA. E eu tive basicamente 2 meses de estudo, que foi outubro e novembro, e eu fiz a prova no início de dezembro, dia 5. Fiz a prova dia 5 de dezembro e eu tive basicamente 2 meses para estudar. Estudar, assim, no final de setembro, dei uma pausa, estudei um pouco também em outubro. Aí tive uma pausa, assim, um período assim que eu dei uma pausa no estudo e depois eu engatei no estudo até o dia da prova, a data da prova. Primeiro, eu trouxe aqui uma ferramenta que eu usei bastante para me auxiliar no meu estudo, mas acho que o principal é a nossa mentalidade, porque eu tenho 20 anos hoje e eu acho que é um grande desafio para nós, não só jovens, mas independente da idade, a gente colocar uma certificação, uma prova, um concurso, algo que está muito distante da gente nesse momento, e a gente fala, a gente não consegue, a gente não pode, ou não vou conseguir. Eu acho que a mentalidade é tudo. Eu comecei a ter a mentalidade de eu já sou um especialista em investimentos, eu só vou chegar na prova e pegar meu papel, pegar o certificado que comprova a minha atuação, comprova o que eu já sei. Então, essa mentalidade me ajudou bastante na hora da prova. Eu acho que se vocês tiverem essa mentalidade, independente do que vocês estiverem estudando, vai ajudar bastante. E eu utilizei muito o Gemini. Por que o Gemini? Bom, eu tenho a licença gratuita de estudante, né? O Gemini no ano passado, 2024, liberou um ano de licença para quem tem meio estudantil, né, na instituição. E eu consegui essa licença e me ajudou bastante porque é o acesso completo dele. Então eu aproveitei esse acesso e criei um agente mesmo para me ajudar a estudar série. Então eu mandei os documentos da própria Ambima nele e coloquei realmente enchi ele de conteúdo assim relacionado à série e comecei a tirar dúvidas da série, comecei a tirar questões, no caso, respostas dele, e foi me ajudando bastante nessa resposta, porque eu não tinha condições de entrar num curso naquele momento. E pessoal, eu fiz tudo isso sem nenhum curso preparatório, porque eu não tinha condições, para ser realista. E eu utilizei muito essa ferramenta aqui, que foi a IA do Gemini, que me ajudou bastante. Eu não usei só o Gemini. Ao longo do estudo, principalmente agora na reta final, eu comecei a utilizar outras IAs porque eu estava vendo um pouco de dificuldade na minha IA, na meu agente no caso, né? Então, eu não sei se foi da própria IA do Gemini, mas o meu agente estava um pouco falho. Aí eu comecei a usar o Copilot, aí comecei a usar o DeepSeek, mas realmente o que eu acabei finalizando foi o ChatGPT, que é muito útil também, porém eu também utilizava ali o Gemini, mas ele foi minha primeira porta de entrada aí, o principal que eu comecei a utilizar, me ajudou bastante, então é importante você criar um agente aí para utilizar nos seus estudos, para realmente responder dúvidas, responder questões, porque a gente que está estudando para certificação sem um curso, não tem aquele professor, alguém para tirar essas dúvidas, então me ajudou bastante o uso da IA. E um adendo, eu utilizei o Gemini na sua versão completa, porque ano passado, 2024, eles liberaram o acesso assim durante um ano, para que eles se cadastrassem ali com o e-mail estudantil, e eu consegui, me ajudou bastante. Assim, a ZA tem essa limitação, acredito que o DeepSeek seja o único que não tem essa limitação assim um pouco grande, mas o Copilot também é muito bom, mas o Gemini, eu não cheguei a usar ele a versão gratuita, assim, a versão sem ser essa geral, mas eu acredito que ele pode ser sim utilizado, ou também o ChatGPT mesmo, basicão. E para o preparatório do estudo, para fazer questões mesmo, eu usei muito o simulado da Top Invest. Não é patrocínio nem nada, mas realmente é uma indicação. Eu estudei muito pelo simulado dele, me ajudou bastante. E assim, no início dos meus estudos eu falei, como são 7 módulos da série, eu vou dividir assim meu estudo por dia. Então, esse dia eu vou estudar muito o módulo 1, depois eu vou fazer questão do módulo 1 e depois eu vou para o módulo 2. E eu fui fazendo esse processo até ficar um pouco conhecendo um pouco de tudo, até ficar realmente um pouco confiante em tudo. Porém, claro, não foi assim tão segmentado. Ah, não foi, realmente. Ah, no dia eu estudei. Não, não foi. Eu fui estudando
o módulo 1, aí teve dias que demoraram, porque, por exemplo, o módulo 3 é muito grande, então eu fiquei um tempo no módulo 3, no módulo 4, e acabou que esse módulo eu acabei estudando eles sozinhos, e depois eu comecei a fazer isso, comecei a estudar módulo por módulo, em vez de fazer toda essa revisão. Por exemplo, cheguei no módulo 3, vou revisar o 1, 2. Então eu cheguei, por exemplo, no 4, no 5, aí eu tentava tirar um diazinho ali para fazer um simulado desse aqui do Top Invest para revisar o restante, módulo 1, 2. E eu fui fazendo isso para ter essa confiança diária, assim, em cada conteúdo, para realmente ficar bem tranquilo. E o último recurso que eu usei foi o simulado gratuito do Rafael Toro, aí na internet. É muito bom, muito útil. Tem cerca de seis simulados nele, com as 70 questões inteiras lá da CEA, me ajudou bastante. Fiz aquele processo. Eu cheguei a fazer, acho que aqui desse simulado do Rafael Toro, uns três completos. No Top Invest eu fiz também dois a três. Só que esses aqui foram, acho que, mais pertinentes, caiu na prova, exatamente assim, na Ambima, então ajudou bastante. Não só por esse simulado, mas ajudei muito pelos vídeos do Rafael Toro na reta final. Mas, assim, no princípio, eu ajudei muito por vídeo do Lucas Silva, do próprio da Top Invest, do professor Ayrton Gama, da T2 Educação. Então, eu estudei por muita gente dessa área de estudo que tem esses vídeos, esse conteúdo, assim, gratuito. Então, me ajudou bastante. Então, assim, se você vai tirar o CPA, CPRO I, ano que vem, 2026, seja confiante, estude, por mais que o modelo vá mudar, continue confiante, tenha ser confiança, se prepare ao máximo e tenha muita fé em você mesmo também, tenha muita confiança. Véi, se você já sabe de tudo, vai lá no dia da prova, faça com tranquilidade e você já passou. É isso, galera. Valeu!